E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui nessa caixa belíssima eu tenho uma coisa que eu queria trazer faz muito tempo pra vocês, mas eu nunca tive a oportunidade nem o dinheirinho pra poder conseguir ele. Mas agora sim, a gente vai ter aqui, graças à nossa Ambernick, que fez um portátil, praticamente um dos melhores do mundo, que você pode utilizar aí pra várias coisas, além que ele também roda Android e que, como vocês podem ver, tem um package muito bom, né? Com essas bolhas aqui totalmente reforçadas aqui para cuidar dos serviços do Correio Brasileiro, que como vocês sabem não é lá aquelas coisas. A gente vai ter aqui uma embalagem bem simples, né, da nossa Ambernick, mas esse daqui é o nosso RG405M, o console portátil deles feito aqui de metal, com vários botões diferentes para a gente poder estar utilizando em vários retro games e também em jogos de Android, porque essa belezinha aqui que tá aqui dentro roda também jogos de Android, e uma tela completa de 4 polegadas diretamente pra gente rodar literalmente qualquer coisa que a gente quiser de jogos antigos. É claro que a essa altura eu já abri, já fiz todos os testes, então se vocês verem coisas assim de fora, quer dizer que já foram mexidas, então aqui a hora que a gente abrir, como vocês podem ver, é basicamente assim que ele vai vir dentro do seu pacote, com esse plastiquinho aqui de proteção, com essa caixinha, como vocês podem ver. Aqui a gente já tem o nosso produto, com essa espuma para poder segurar os analógicos, mas não se preocupem que esse analógico aqui é muito mais duradouro do que você tem aí no seu controle de PS4, por exemplo, porque esse analógico aqui é um analógico completo com Hall Sensor, ou seja, é um analógico com Hall Effect, justamente para prevenir aí de drifts futuros que aconteçam no seu dispositivo. Eu não sei se dá para vocês verem, mas ele também veio com uma película de vidro que eu já apliquei, então como vocês podem ver aqui, a gente tem os papeizinhos rasgados, tem aqui uma película de vidro já de graça para você, além de que também você tem lá no site a opção de você comprar diretamente com um cartão de memória embutido. Eu tenho aqui a versão com o cartão de 128 GB, mas a gente também vai ter as versões mais baratas sem o cartão de memória. A versão mais básica dele começa aí em 128 GB para você armazenar literalmente tudo quanto é coisa de emulação que você tiver, e a gente também vai ter uma variação de 256 GB para você comprar. Na caixa não tem muito mais do que isso, né? No máximo aqui é um manual falando do básico do seu querido console. Vamos ter aqui também o plastiquinho onde vem, é claro, a película de vidro, e aqui nessa caixinha vem um cabinho USB tipo C para você poder carregar o seu dispositivo, no maior estilo Apple, sem nenhuma caixinha de carregamento. Assim que a gente já desbloqueia o nosso console, né, como vocês podem ver, a gente vai ter uma tela cheia, mas cheia de emuladores, tanto de jogos antigos quanto de jogos recentes. Como vocês podem ver, a gente vai ter o Aether SX2, o Dolphin MMJ, o Dolphin Emulator, Citra, PSP, PSSPP, Redream, entre vários outros emuladores que você pode utilizar diretamente por aqui. Mas antes de tudo isso, a gente também vai ter uma interface própria para todos esses emuladores, que é só você puxar a sua barra de notificações e clicar nesse botãozinho aqui do normal, onde você pode ativar o Game Mode, e aqui você já vai ter o launcher desses aplicativos. Então, como vocês podem ver, vamos ter aqui o nosso NDS, PSP, GBA, FBN, entre vários outros emuladores que vocês podem selecionar por aqui. Além disso, a gente também pode ver aqui na parte de baixo quantos jogos vem em cada um deles. Então, para NES a gente vai ter 498, SMS 197. Além, é claro, também que dá para você simplesmente conectar o seu dispositivo em um PC e passar vários arquivos de várias ROMs de jogos diferentes para emuladores diferentes. E sim, esse querido console desse tamaninho tem a capacidade de rodar jogos de PS2. Infelizmente, os jogos que eu tenho aqui são em um outro formato, então quando a gente inicia, como vocês podem ver, não reconheceu aqui no nosso programa, mas se você tiver aí no formato .ISO, ele vai reconhecer aqui numa boa. Falando das especificações dessa pequena coisinha que não é muito maior do que minha mão, mas a minha mão também é bem grande, vamos ter aqui um processador Unisoc T618 octa-core aí com um total de 2 GHz de velocidade para você poder utilizar, uma GPU Mali G52 a 820 MHz, ou seja, já é um overclockzinho um pouquinho maior para você poder rodar os seus jogos, 4 GB de memória RAM e rodando aqui com o nosso Android 12, apesar que esse Android 12 aqui é uma versão completamente modificada para a gente poder ter todas
todas as funcionalidades desse Anbernic rodando aqui numa boa. Inclusive dá pra você fazer um excelente multitasking, onde eu consegui rodar o Genshin Impact junto com o Call of Duty abertos e sem o Call of Duty dar muitas travadas. Ou seja, o multitasking dessa belezinha aqui é excelente. Além, é claro também que além dele vir com Android, ele vem aqui com o root disponível. Então se você quiser fazer várias peripécias para rodar os seus jogos melhor, dá para você vir aqui e aplicar, porque ele já vem o root instalado. E como eu disse, o analógico é Hall Sensor, a gente vai ter aqui os botões L1 e L2, R2 e R1, botões aqui de volume na parte de cima, o botão Power para você ligar, USB DC, eu não sei se esse daqui tem aquela saída HDMI para você aplicar. Na parte de baixo a gente vem nosso cartão de memória e aqui o nosso fone de ouvido e as duas saídas estéreo de áudio pra gente. Na parte de trás a gente só tem algumas outras informaçõezinhas do modelo e do rating de carregamento, e aqui também umas borrachinhas para tanto você colocar ele na mesa e ele ficar estável, quanto também você poder segurar e ficar um pouquinho mais confortável. A tela dele eu achei perfeitinha, principalmente pra gente jogar jogos mais antigos, como Pokémon Emerald e outros jogos que utilizem bastante essa resolução diminuída, até porque um Game Boy, né, não tem tanta resolução assim pra gente poder usar. Para jogos de PSP, ele tem uma incrível velocidade, onde você vai rodar a 60 FPS o tempo todo o seu querido God of War da vida. Ele tem performance suficiente para conseguir executar vários dos joguinhos do nosso PSP. Para jogos mais pesados como o nosso God of War, eu já tive um pouquinho mais de problema. O FPS fica ali travado nos nossos 30 FPS e não dá pra gente subir muito mais além disso, até porque ele vai travar bastante dependendo do caso. Então, geralmente a gente vai conseguir jogar com uma taxa de FPS boa para você jogar, porém não a melhor do mundo, como por exemplo em um celular um pouco mais potente do que isso. Mas eu também só vi isso nessa primeira fase inicial, onde a gente tá lutando contra todos esses NPCs, e só lá quando a gente tá na nossa batalha, o nosso FPS começa a subir lá pros nossos 45 FPS. Mas não achei nada ruim pra gente jogar um God of War, até porque a experiência no PS2 era um pouco melhor, mas não muito, né? Já o Budokai Tenkaichi eu consegui um FPS estável de 30 FPS pra gente poder executar dentro dos nossos jogos, então como vocês podem ver, dá pra gente fazer aqui o nosso Kamehameha numa boa, e ele não vai dropar o FPS, onde a gente consegue manter um excelente FPS para literalmente qualquer batalha. E como eu disse, o nosso PES 2010, ou Winning Eleven 2010, ou o querido Bomba Pet, tá rodando aqui também bem tranquilão dentro do nosso dispositivo. Ele só vai aparecer aqui um pouco com a baixa frame rate, dependendo do estádio, então a gente tá aqui num estádio um pouquinho mais pesado, mas dependendo do seu estádio, o FPS vai ficar bem mais estável do que isso. Fora que é uma alternativa para quando você quiser jogar aquele joguinho de futebol e você não tem mais nada melhor para jogar, e você pode jogar aqui o seu saudoso Bomba Pet com patch de 2023. Para emulação de 3DS, eu gostei demais do desempenho desse bichinho. Ele consegue executar aqui os nossos jogos na resolução 2x numa boa, sem praticamente nenhuma travada, só mesmo aquelas travadas para carregar shaders e outras coisas que você geralmente tem que carregar nesses jogos. Mas aqui no nosso Pokémon Omega Ruby e praticamente todos os outros Pokémons que foram lançados pro 3DS, você vai conseguir um excelente resultado. A única coisa que me atrapalha é porque o nosso 3DS ele tem duas telas, então geralmente uma vai ficar bem pequenininha para você ver certas coisas, e aí você vai ter que vir aqui, trocar a sua tela, para por exemplo, trocar aqui para a nossa tela default, para você conseguir ver algumas coisinhas. Então, para você que joga um pouquinho mais longe dos seus olhos, vai ser um pouquinho trabalhoso de você ver coisas do seu 3DS, mas a resolução vai ficar muito boa, porque é uma resolução 2x e uma tela muito pequena, ou seja, vai parecer um 4K de longe assim para você. Porém, nem tudo são flores, e alguns jogos de 3DS ainda vão continuar com uma velocidade bem lentinha, como foi o caso do nosso querido Mario Kart 7, que eu tentei rodar nesse dispositivo, e como vocês podem ver, não foi aí uma das melhores experiências, porque a gente inicia a nossa fase já com cerca de 36 FPS, e esse daqui é um jogo que roda geralmente em 60, então vai ficar bem ruinzinho algumas horas, porque ele vai ficar bastante em câmera lenta. Falando um pouquinho mais de alguns dos atalhos que você vai ter nessa aba de cima, como eu já falei aqui da nossa launcher de jogos, você também vai ter aqui o modo de Key Mapping, para você simplesmente mapear qualquer jogo de Android que não suporte um controle, como por exemplo o seu COD, Genshin Impact, Free Fire, entre vários outros jogos.
Porém, esse modo de gamepad ainda não funciona tão legal e principalmente o analógico direito que geralmente você usa para controlar sua câmera pode ficar bem bugado em jogos de FPS, como o nosso COD e o Free Fire, já que para jogos como o seu Genshin Impact ele vai rodar numa boa. Mas uma atenção de uma coisa que eu cometi quando eu estava fazendo a configuração: quando essa telinha aqui do Switch estiver ligado, quer dizer que você está utilizando o modo de Key Mapping. Do contrário, se você fechar esse aplicativo e os seus controles não funcionarem igual o controle eles estavam funcionando anteriormente, é só você ligar aqui a aba do Key Mapping, desligar aqui esse switch e aí o seu joystick vai voltar a funcionar normalmente do jeito que era para funcionar. A gente também vai ter esse tilezinho do Auto Mode e do High Mode. Basicamente ele vai fazer um leve overclock, ou então vai manter as frequências do seu processador numa frequência muito mais alta, principalmente para você executar mais jogos. Porém o seu console vai começar a aquecer um pouquinho mais e pode até acabar incomodando um pouquinho na hora de você tocar. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter também o modo do nosso controle, onde você vai ter o modo de Nintendo Switch, que é justamente para você utilizar o A, B, X e o Y, e a gente também vai ter como colocar no modo do Xbox, para você que está mais familiarizado com o A no lugar do B, o X no lugar do Y e naquele padrão normal que a gente vê nos PCs. A experiência para jogar COD não é a das mais agradáveis, como eu disse, por conta lá do nosso mapeamento, a gente tem que ir clicando de certa forma para ele poder reconhecer do jeito certo. Então, devido ao mapeamento errado, infelizmente eu não posso recomendar para você que quer jogar um COD ou então um Free Fire dentro desse dispositivo. Mesmo com ele constando bons FPS, né, ali na taxa dos nossos 60 FPS, mesmo com a qualidade dos gráficos na baixa, infelizmente a gente não tem assim a das melhores adaptações dos controles, como eu falei pra vocês, por conta do bug do nosso analógico direito. Então às vezes ele vai ficar apertando coisas que não era pra ele apertar, como vocês puderam ver no começo, que ele simplesmente trocou a minha arma. Isso daqui é uma ocorrência frequente em vários tipos de jogos. Como vocês podem ver agora, ele abriu a nossa mira, sendo que eu nem cliquei para ele abrir a mira. Enfim, isso daqui vai atrapalhar bastante você que quer jogar o jogo, principalmente de uma forma bem mais competitiva. Apesar do tempo de loading um pouco demorado, a gente também consegue jogar o nosso Genshin Impact. Ele só demora um pouquinho para carregar um pouco os shaders, né? Então, como vocês podem ver, dependendo de onde a gente olha, ele vai dropar um pouquinho o nosso FPS, mas se você colocar tudo no baixo, dá para você jogar, ligando também lá os seus 60 FPS para melhorar um pouquinho mais a sua experiência. É claro que se você quiser deixar o seu celular ou então o seu dispositivo mais estável, coloque ele nos 30, principalmente para não sofrer durante alguma luta um pouco mais séria, mas em 60 FPS dá para você jogar com tudo no baixo, até porque essa tela tem apenas 640 por 480 pixels, ou seja, é uma densidade de tela que mesmo na qualidade baixa, o seu jogo vai ficar muito bonito. No geral, esse daqui é um dos melhores portáteis da Anbernic, e se você achou o preço dele muito caro assim, mesmo por tudo que ele roda, você ainda tem a opção de comprar vários outros portáteis que são um pouco mais baratos, porém eles vão rodar alguma coisa como um PlayStation 1, um Game Boy ou coisa desse tipo. Esse daqui já é bem mais avançado, onde você consegue rodar jogos de 3DS, jogos de PS2, jogos de Android pesados como o nosso COD e também aqui o nosso Genshin Impact. E de quebra, dá pra você rodar um The Witcher 3 com tudo no Ultra, utilizando o Ray Tracing, mas não, isso daqui é só o aplicativo mesmo do Steam Link, que dá pra você linkar aí junto com o seu PC e fazer aí uma stream diretamente do seu PC, rodando aqui o seu The Witcher, ou então literalmente qualquer outro jogo que você possui na Steam, mas também dá pra gente utilizar vários outros serviços que são compatíveis aí com o Android, porque isso daqui tem uma conexão de 5 GHz e a qualidade para streaming desse dispositivo é muito boa, ou seja, jogando aí jogos do seu Xbox Game Pass, jogando jogos do seu GeForce Now, ou até mesmo nesse caso do Steam Link, dá pra você jogar também numa boa nesse dispositivo. Enfim, esse daqui foi o poderoso Anbernic RG405M, que eu adorei e eu com certeza vou trazer vários outros vídeos dele aqui pra vocês, e é claro também testar vários outros jogos, aplicativos e emuladores nesse processadorzinho Unisoc que tem uma Mali G52, bem conhecida por todo mundo que tem um MediaTek. Eu vou ficando por aqui, esse daqui foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esses vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis galera, valeu e falou, tchau, tchau!